os últimos 90 minutos para definir quem passa. Se entrar com vontade, com determinação, o jogo vai ser favorável. Agora, se entrar dormindo, achando que vai ser fácil, meu irmão, a gente vai sofrer. Então, vamos fazer um grande jogo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Os primeiros 90 minutos foram lá e cá. O Maringá saiu na frente do placar. Igor Rabelo, que foi mal no primeiro gol, guardou o seu. Já na volta do segundo tempo, Fausto Vera jogou contra o Patrimônio. Hulk salvou, mandando a bola na bochecha da rede. Mas a imagem que ficou dessa partida é esse puxão de camisa. Pênalti que poderia dar a vantagem para a equipe paranaense. As imagens falam por si, né, velho? A gente viu o puxão, o próprio Hulk falou que se houve o puxão e ele foi no VAR, é claro que ele tem que dar pênalti. Você entende que esse agarrão não tem impacto, é isso? Pra mim não tem impacto. Pra mim não tem impacto, ok? Pra mim não tem impacto. Agora, as equipes vão ter que resolver em campo, na Arena MRV. O Maringá chega depois de altos e baixos. 3 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. O último conquistado com um gol de Luiz Fernando, atacante que foi emprestado pelo Cruzeiro. O estado anímico para jogar contra o Atlético é tudo, né? É um jogo grande, é um jogo onde todo mundo está olhando e nós temos que estar preparado para isso. Já o Atlético chega para esta partida com problemas no departamento médico. Alan Franco jogou o clássico no sacrifício, assim como Gabriel Menino, que foi substituído na segunda etapa, e Guilherme Arana, que teve de sair de campo logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Arana está 37 dias parado, o Gabriel Menino 20 e poucos, o Franco da mesma forma. E a gente, pela necessidade, puxou os meninos para jogar. A responsabilidade é minha. O Maringá sonha em chegar nas oitavas da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Já o Galo, entre lesões e desfalques, tenta se manter vivo em todas as competições. E só um passa de fase. Ó, negócio seguinte, já começaram as polêmicas aqui antes do programa entrar no ar. Então já vou lançar a braba. No naipão, naquele naipão. Opa. Seguinte, quem você escalaria na lateral esquerda, já que o Arana volta só depois da parada? Boa tarde, Everton, aqui do estúdio, pessoal de casa. Eu não tenho dúvida nenhuma, não só eu, como a torcida do Atlético. Eu gosto toda, quando você vem com um cordãozão assim à mostra. Muito obrigado. Não pode andar, cuidado, dependendo do lugar que você anda aí, viu, irmão? Que a turma tá avançando. Comprou o lançatório. O nome é o Rubens, né? O Rubens é o lateral esquerdo. Olha o Caio Paulista. O Caio Paulista, alguns aqui têm uma consideração por ele, mas eu acho que até alguns agora... quem? Cita nome. Thiago Fernandes. E o valor. O valor também tem? Eu não sei. Eu sei o seguinte, pelo momento hoje, né, o Rubens é o lateral esquerdo, reserva do Atlético. Por mais que o Caio só tenha feito 14 jogos, eu vou entender a discussão aqui, mas a situação é, dentro do que tem de melhor, o Cuca tem que colocar quem tem de melhor. Hoje o Rubens joga melhor na lateral. Eu não acho que o Caio está descartado, tá? Eu acho que ele pode vir a ser utilizado, mas não para um jogo com a relevância do jogo de hoje. Talvez ele vai entender num outro momento. Cara, hoje, até o torcedor lá, a pressão. O Caio ainda tem que mostrar mais futebol para poder ser titular do Atlético. Essa é a realidade. Todo mundo que está acompanhando os jogos está vendo. A cobrança é grande e ele ainda não deu retorno. Como é que você falou hoje, Inclusive, no clássico, quando sai o Arana, não se pensa na colocação dele. No Atlético, né? Cara, não tem responsabilidade. Fala por você, hein, mano. Fica jogando a palavra na boca dos caras, não. Isso hoje, não tinha falado isso hoje? Porque não, Caio, eu penso a mesma coisa. Eu acho que tá correta a escalação do Rubens, não tem como você brigar... Aí! Pode continuar? Não tem como você brigar com o campo, né? Mas... qual que é a situação do Rubens? Ele já está descartado ainda... Do Rubens não, do Caio. Do Caio, ele está descartado. O Rubens, se não fosse o Rubens, né? O cara joga jogo sim, jogo também. Daqui a pouco, sub-17, sub-20 vai também usar o Rubens para jogar. O cara não tem descanso, né? Então, assim, é uma questão. O Caio precisa de ser recuperado. Isso não significa colocá-lo nesse jogo de hoje, que é muito importante, em que pese todo o favoritismo do Atlético. E assim, jogo de Copa, eu pelo menos acho que o importante é que o Atlético passe, deveria passar com uma certa tranquilidade no jogo de hoje contra o Maringá, mas o primeiro jogo a gente já viu, o Atlético teve que correr atrás do placar, esteve 2 vezes à frente o Maringá. Então eu acho que o importante é que o Atlético consiga passar hoje para a próxima etapa das oitavas de final da Copa do Brasil. Com relação ao Caio, eu acho que assim... É um jogador para ser recuperado pelo Cuca, até pela questão de são poucos jogos
e pela carência que o Atlético tem. Repito, isso não quer dizer, não faz sentido. O Caio não entrou no Clássico, em nenhum momento ele entrou. Você colocar o Caio hoje no campo, mas é uma situação onde o Cuca está ficando muito apertado com isso aí. E penso que ele tem que tratar, sim, de recuperar esse atleta, porque esse aí está completamente na conta do Cuca. Sabe a palavrinha necessidade? É isso que eu acho que vai acontecer pro Caio jogar. Né? Por exemplo... Só em último caso? O Fausto Vera, ele estava mais ou menos escanteado, ninguém aqui falava, e o Cuca tinha demonstrado que não precisava. Então houve o Cuca uma trouxe necessidade, o Fausto Vera da lateral esquerda, Vera, então. Não, o Fausto Vera acabou sendo utilizado por uma necessidade. Não, sim, e aí ele tem mostrado até que ele pode entrar ali, mas que ele o Caio não veio compromete. com esse propósito, não. Claro que não. Mas aí, então tá bom. Valu, existem erros, né? O Cuca, ele comete erros. Mas então né? o Caio acho, por Paulista exemplo, já é um erro? Não. Calma, Já dá pra tratar eu o Caio querendo como dizer erro. pra você, Cara, pra ser titular do Atlético, até o momento pra ser titular do Atlético, eu trato como erro. Até o momento, sim. O recorte que você faz até hoje, Thiago. Inacreditável. Eu trato. O recorte é ruim, mas não dá pra tratar como erro. Então você respondeu, o recorte é ruim até agora. Não, mas não foi essa a pergunta. Vocês três tratam como erro. Não, mas é um erro, até o momento é. Se o recorte é ruim, é uma coisa. Erro é outra coisa. Cara, você... A gente tem que esperar pra ver se o cara vai Mas se render vocês ou não. pediram a cabeça do Gamarra no Cruzeiro com 4 jogos. Eu não pedi. Você e Valu. Eu não pedi. Eu não pedi a cabeça do Gamarra em momento Cara, a algum. gente tá tratando do Caio. Eu não pedi a cabeça do mas Gamarra o que eu tô falando, eu tô só linkando uma coisa a outra. Vocês acham 14 jogos que eu vou avaliar, mas o Gamarra com 4, vocês Você querer enfiar a palavra na minha boca, não o vai dar. contexto que vieram completamente diferente. Não, eu estou analisando aqui o argumento de vocês é falho. Não é. Por que o argumento de vocês é falho? Porque vocês com o Gamarra, com 4 jogos, vocês pedem a cabeça do Gamarra no Cruzeiro. O Caio, com 14 jogos, vocês pedem a cabeça dele. Aliás, vocês pedem para recuperar. Já que a gente vai falar do Cruzeiro... É obrigação do técnico recuperar jogador? O jogador que eu, Thiago, acho que não dá mais no Cruzeiro é o Wallace. Eu nunca citei o Gamarra. Quantos jogos ele fez? O Wallace eu não sei. 40 e não tenho quase um ano. Não sei quanto tempo. Mas tem quase um ano que ele tá aí e não tá jogando. Agora, o Caio Paulista tem 3 meses que ele tá aqui, cara. Não dá pra eu chegar aqui e falar, é um erro. Sério que você tá comparando o que trouxe o Wallace para o Cruzeiro com o que trouxe o Caio Paulista para o Atlético? HG, você tá fazendo essa comparação? Não tô comparando, cara, até não porque tem que ser comparado. o Caio Paulista... Assim, os clubes vivem realidades diferentes. Realidades diferentes. E o Caio Paulista é uma contratação do treinador. Quando o Cruzeiro foi contratar o Wallace, tinha o Caio Paulista é uma contratação do treinador. O treinador foi lá e apontou. Então, meu querido... Então ele, Cuca, tem incumbência de recuperar. Mas o treinador erra. Eu acho o Cuca um baita treinador. Acho que é a melhor opção que o Atlético sempre vai ter no mercado. Porque o Cuca é ídolo da torcida, porque o Cuca é cascudo para quando tem momentos de crise. Mas, por mais que o Cuca seja esse grandíssimo nome, a gente precisa cobrar do Cuca alguns acertos. Ou então uma recuperação do Caio Paulista. Se ele trouxe o Caio Paulista, ele tem que acreditar nesse cara. Eu te dou um acerto, o Coelho. O Coelho é do Cuca. Tô falando em relação ao Caio. O meu questionamento só, Elton, vou deixar você falar. O meu questionamento só eu não acho que o Caio seja um erro já, eu não acho. E é preocupante se ele for um erro com tão pouco tempo de clube, em detrimento daquilo que o Atlético foi fazer ao mercado. Ele foi uma situação de mercado que o clube entendeu, o Cuca entendeu bem. Aqui a minha ideia não é imputar culpa ao Cuca, no caso de ter trazido o jogador. É de, no contexto que o Atlético vive hoje, a gente não sabe como é que vai ser a próxima janela do Atlético. É muito grave se ele já for um erro com menos de 4 meses de clube. É só isso que eu estou colocando. Isso é ruim para o Atlético. Ponto. O errar e o acertar no futebol é do jogo. O diretor de futebol pode errar, pode acertar, e o técnico também pode errar e acertar nas suas sugestões, né, nas suas colocações para busca no mercado. Hoje, Elton, gente, eu não sou diretor de futebol, eu não trabalho no Atlético, eu simplesmente analiso. O que eu vejo dos 14 jogos me lembra o Emerson Conceição, que teve um pouco tempo aqui também no Atlético e não deixou saudades. E isso faz parte. Pedro Botelho, o Thiago lembrou de outro lateral esquerdo que passou aqui pelo Atlético. Também não deixou saudades. E o futebol, você tem vários jogadores desse jeito, que fazem 4 jogos e não deixam saudades, que passam aqui 2 meses e não deixam saudades. E o Caio, hoje, o recorte que ele entrega para o Atlético, e principalmente a não entrega de confiança para o torcedor e também para o treinador, demonstra isso.
No jogo contra o Cruzeiro, ele estava no banco e sai o lateral. Quem entra é um volante e o Rubens é deslocado. Ele preferiu deslocar um meio-campo que estava jogando bem, que estava entregando intensidade ao meio-campo do Atlético, que vem rendendo muito bem na função que ele é colocado, independente se é zagueiro, se é lateral, se é meio-campo, se é meio ofensivo, o Rubens faz. Mas o Cuca, naquele momento, ele achou, é melhor eu colocar o Rubens na lateral do que colocar o Caio. Porque ele não tem confiança naquele jogador. E hoje o torcedor, o comentarista que olha para o Caio pelo que ele tem feito, não tem entrega. O Caio já demonstrou fragilidade emocional. Quando que eu falo da fragilidade emocional? Quando acontece o lance no jogo contra o Juventude, que poderia decretar o empate, dar a chance ao Juventude no pênalti marcado, e o pênalti é anulado, o Caio chora. Isso mostra o descompasso emocional que ele está vivendo. Então a recuperação, quando se fala, ela não tem que vir somente do treinador. Tem o departamento psicológico do Atlético também que tem que cuidar desse jogador. Para quem sabe ele tenha uma nova oportunidade e venha a render. Mas hoje, o meu contexto é que o Caio não consegue ser titular do Atlético na Arena MRV. Porque se acontece do Atlético levar um jogo com dificuldade, o primeiro ponto a ser vaiado é o lateral esquerdo, Caio. Então, para ele, hoje é melhor ele não fazer parte. Então é melhor rescindir o contrato dele, com tudo isso aí. Não, aí esse radicalismo já parte de você. Olha isso. Esse radicalismo já parte de você. Não. Aí então eu entendo o que o Tim tá falando, não é isso que ele tá falando, não. Agora, deixa o seu advogado... Não é isso, não é isso. Precisa proteger o Caio a esse ponto, aí, meu irmão, é o seguinte, assim como o Fausto Vera, tem um contrato ali. Então o Fausto Vera você deixa ele no elenco e usa quando necessário. O Caio Paulista, quando for necessário, não tiver outra alternativa, o Caio Paulista vai jogar. Enquanto isso, ele pode pegar, por exemplo, colocar o Fausto Vera, que já mostrou o mínimo. Aliás, o Fausto Vera está longe de ser ideal, mas o Fausto Vera vai para o meio campo, e aí, na bola de segurança, num setor de fundamental importância que é a lateral esquerda, se ele tem um atleta que rende mais por ali, ele não tem que escalar o Caio. Os jogadores que entregam menos precisam entender que tem que ficar no banco. Quem está pedindo para entregar o jogador e devolver no Palmeiras é o Thiago, não é o Atlético. O Atlético tentou 1, 2, 3, 4, 5, 14 vezes e não teve resposta. Então é o seguinte, meu irmão, você tem melhor ter o Rubens no meio campo. O que é melhor? Você usar o Fausto Vera no meio ou o Caio Paulista na lateral esquerda? O Fausto Vera no meio ou o Caio Paulista na lateral esquerda? Para, você não prefere nada. Por isso que o meio campo do Atlético é o pior. Para de fazer onda. Para de fazer onda. Sabe por que o meio campo do Atlético é uma porcaria? Para de fazer onda. Por causa disso aí. Para de fazer onda. Porque vocês preferem ter o Fausto Vera lá. Para de fazer onda. E aí, olha o que tá acontecendo. Aí o Cuca vai lá, mete o Caio, sai um gol ali como saiu. Nas costas dele, aí sabe o que acontece, irmão? O Atlético tá tomando gol todo jogo com o Fausto Vera de meio campo. Pois é, mas se jogar na lateral esquerda, se ele tem o Rubens que entrega mais por ali, pra que ele vai insistir com um jogador que tá sendo limitado? Para! No meio campo você tem mais alternativas, irmão. Outra alternativa que tem? Patrick, o Vera. Posso te fazer uma pergunta? O Vera, que Vera! Fausto Vera é pior que o Caio Paulista, gente. Posso te fazer uma pergunta? Pergunta, irmão. Vira perereca e pula no meu peito. Não tem necessidade. Você trouxe agora, ontem ou antes de ontem, o Atlético vai atrás de quê na janela? Um 5, um 8 e um 10. Ok. Hoje, com 14 jogos, o Caio está sendo... Posso te dar mais uma informação? Pode, claro. E agora também parece que falaram de trazer um lateral esquerdo. Então tudo certo. Porque senão, até então, a gente tinha que informar o torcedor atleticano que seria, apesar da chegada do Caio até o final do ano, seria mais um ano onde Arana, recuperando, é o dono da posição e, em caso de necessidade, o Rubens vai estar por lá, mesmo com o Caio. E o André... Mas, Valu, aí a questão é a seguinte. Primeiro, a gente tem que lembrar uma coisa. A contratação do Caio, ela não deixa de ser uma contratação de risco. Porque ele era o terceiro lateral esquerdo do Palmeiras. Ele não estava nem sendo utilizado lá. Mas uma coisa no Palmeiras, a gente já falou, todo mundo imaginava que o Cuca poderia reerguer esse jogador porque conhecia o jogador, ok? E fazendo útil o elenco, ninguém está falando aqui, só que ele chegou aqui em 14 jogos, isso não depende só do Cuca, não. Depende do jogador. Concordo. Em 14 jogos, ele não fez isso.
O que o Cuca vai fazer? Ele vai continuar insistindo e prejudicando o time dele, ou ele vai pegar um jogador que está melhor, que ele pode colocar por ali como o Rubens? Ele vai pensar no bem do time. Certo. Não quer dizer que ele vai abandonar o Caio. Ele vai tentar trabalhar com o Caio em algumas situações emergenciais. Deixa o meio-campo forte hoje. Em algumas situações emergenciais, ele pode trazer o Caio de volta numa situação. Agora, a gente também tem que lembrar que o Arana, claro, teve uma série de lesões, mas é o titular absoluto do Atlético. Uma vez ou outra, você colocar o Rubens por ali, não é uma necessidade extrema, né? Então, assim, eu até vejo, se você me perguntar, é a prioridade do Atlético seria trazer um lateral? Eu não traria. Eu investiria em outra posição. Eu não gastaria para trazer um lateral esquerdo. Mesmo com a situação do Caio Mesmo com a situação, porque eu colocaria o Rubens por ali. Se você vai trazer meio de campo, eu teria um meio de campo mais forte. Mas esse Rubens, uma hora, pode ficar suspenso de cartão. Eu sei, Bola, mas não é uma coisa jogador muito combativo. O Arana, antes dessas lesões, ele tinha uma continuidade muito grande. Eu acho só o seguinte, se você tem... A gente está pensando aqui em prioridades, ok? Prioridade, hoje o Atlético não tem um velocista. Gente, o Palácio não é um cara para poder fazer isso. Deixa eu entender uma coisa que é real isso. Vocês acham que entre o Caio na lateral esquerda e o Fausto Vera não existe isso, Thiago. Você tá de olhando onde isso, cara? Essa discussão sua não existe, cara. Deixa eu te explicar porque Deixa eu te falar. Não existe, sabe por quê? Por exemplo, ele pode colocar o Patrick por ali, ele pode colocar o Gabriel Menino com o Alan Franco. Eu vou usar aqui. Eu vou usar isso aqui. Sabe por que ela existe? Porque o Rubens, quando ele não joga no meio campo, que é aqui, ó. Quando ele não joga no meio campo, ele joga aqui na lateral esquerda. Não ironiza, não. Se você tira o Rubens aqui na lateral esquerda e bota ele pro meio, aí você tem uma outra opção na lateral esquerda. Entre ter o Fausto Vera de meio campista e o Caio Paulista de lateral esquerda, eu prefiro ter o Caio Paulista de lateral esquerda. Eu estava esquecendo o menino. Eu não consegui desenhar. Franco Menino Eu ainda não consegui desenhar. Franco Menino Scarpa. Rubens, Franco Menino Scarpa e ponto final. Você não tem razão nenhuma no que você está falando. Rubens, Franco, Menino Scarpa, como que dá isso? Ele está falando de colocar o Rubens na lateral. O Rubens na lateral e o meio com o Franco, Menino e Scarpa. Se o Gabriel Menino e o Franco estiverem à disposição, porque hoje o papo era de que o Franco poderia ser poupado. Se o Gabriel Menino e o Franco estiverem à disposição, aí é diferente. Agora, se for para entrar com o Fausto Vera de meio campista... E o Patrick? O Patrick não te convenceu no Clássico? Cara, não. Quanto tempo de jogo? Merece oportunidade. A mim não. E ele foi jogado... O problema de vocês, ele foi jogado uma fogueira pra mim. É que basta isso. Basta, sei lá, 30 minutos. Vocês falam, presta, não presta. Presta, não presta. Querido, 30 minutos não, 14 jogos. Precisa de 30 minutos. 30 minutos não, 14 jogos. O menino precisa de 30 minutos, vocês falarem, presta. Mas é engraçado. Veja só como são as coisas, Galante. Antes de escalar o Patrick, o que pediam aqui? Inclusive eles ali. Mas cadê o Patrick, Cuca? Cadê o Patrick, Cuca? Cadê o Patrick, Cuca? Aí o Cuca colocou no Clássico. Aí agora já estão dizendo aqui, mas jogou o moleque na fogueira. Jogou mesmo, jogou ele o moleque tá sem na ritmo. fogueira. Entrou com personalidade, Aí se não põe pra jogar, pau. Tinha que ter se põe colocado pra jogar, antes. jogou na fogueira. Tinha que ter Vocês colocado querem o quê? Teve o Campeonato Mineiro. O Campeonato Brasileiro Teve o Campeonato é o que tem Mineiro. aí. Teve o Campeonato Mineiro. Não, peraí, irmão. Lançou nos O Leões. momento foi agora. Lançou nos Leões, como quem lançou sabe no faz Clássico. a hora, não espera acontecer. Aí depois, quando pronto, acontece igual aconteceu com o Rômulo lá contra o Iquique, porque tem pouco ritmo de jogo, mas o Rômulo tem que aproveitar, né, Rômulo? Você é o primeiro. Tem que aproveitar, né, Rômulo? Eu falo aqui pra você ter oportunidade, aí tem oportunidade e faz isso aí, mas é claro que faz isso aí. Tá com pouco ritmo de jogo, Cuca, eu vou até chegar mais perto. Ô, Cuca, presta atenção. Eles pediram pra você escalar o Patrick. Aí, Cuca, você escalou o Patrick. Sabe o que eles estão falando agora? Que você jogou o Patrick na fogueira. Como é que você vai administrar isso? Pra começar, eu não peço nada. Quem falou isso? Pra começar, eu não peço Thiago nada. Valu, irmão. Não foi Thiago Fernandes. Você falou eles. É que vocês são um só. Vocês são um só. Pediu. Vocês são um só. Então é ele aqui, que pediu. Cuca, pediram pra você escalar o Patrick. Você botou no Clássico, já estão achando que tá errado. E o menino entrou com personalidade. Pode botar pra rodar, que vai virar. Peraí, eu tenho que faturar, irmão. Senão como é que nós vamos pagar seu salário? Eu recebi uma informação, ainda não confirmei, de que haveria a possibilidade do Atlético olhar também, que está difícil, não tem dinheiro, né? Olhar também para a lateral esquerda. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer na janela com o Rubens. E o Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro, esteve conosco o Eltinho citou isso aqui, mas é só para audiência rotativa. Esteve conosco lá na live da KTO, no Mercado Central, sábado. E o Gomes, que é agente e que conhece tudo de Premier League, diz que o Rubens tem todas as características de jogadores para atuarem ali. Aí eu falei, ô Gomes, posso te apertar? Já tem alguma coisa? Ele, não, que eu saiba não, tal, entendeu? Então,
E se vem uma grande proposta pelo Rubens, com o Atlético precisando vender? Aí, meu irmão, você perde um cara que te serve em 3 setores. É preocupante. Então parece, o que me contaram hoje pela manhã, eu não confirmei, ainda vou até chamar aqui uma pessoa e perguntar, que o Atlético já começou a ter olhos também para a lateral esquerda. É preocupante, primeiro, porque vai ser difícil arrumar um lateral esquerdo, né, dentro de um custo que o Atlético esteja disposto a gastar. Segundo, você entra na questão que o Valu tem batido aqui o tempo todo. Você está sacramentando, então, que o Caio, né, vai ficar totalmente escanteado, você trazendo outro jogador. Porque uma coisa é você já tem um cara no elenco que está acostumado ali, outra coisa é na necessidade de você ir buscar outro, sendo que você acabou de contratar ele. Cara, e aí entra mais um detalhe para o torcedor do Atlético, né? Eu acho que nesse momento, se o Atlético tem ambições na temporada, você não pode abrir mão de um jogador importante como o Rubens, independente de você ter uma necessidade financeira, que eu até posso vir a entender, e se o Atlético explicar isso a público, fica até mais fácil da gente entender, mas, cara, tem jogadores ali que são chaves hoje, né? Tenta fazer uma negociação com alguns outros, tem o Palácio aí que não está sendo utilizado, você tem Bernard, você tem o próprio Fausto Vera, Igor Rabelo, mas, cara, isso, ou então, tem vários clubes que não vendem e entregam depois, não tem muito isso. O cara chega, entrega depois, eu vou vender agora, eu entrego para você só lá em janeiro, mas segura. Nós estamos aqui preocupados em chegar jogadores para poder fortalecer o Atlético. Nós estamos pensando em perder, não pode. Não posso mostrar. Mas é compreensivo. Não posso mostrar quem mandou a mensagem. Diz a respeito de jogadores que se tornaram titulares da reserva, jogadores que se tornaram ociosos. Eu não consigo ler. Consegue ler, não? Vou ler para você, desculpa. Minhas vistas estão muito Não posso mostrar quem mandou, não. Mas Rubens é um nome forte. Precisando de marcar oftalmologista, porque tá complicado. O Rubens, ele hoje queira... Vou ler. E aí, eu vou contrariar o príncipe, vai ficar bravo quando ouvir isso aqui que eu vou dizer, mas ele há de entender. Por contextos de lesões, de jogadores que deveriam ajudar o Atlético em campo, exemplo, o Bernard, o próprio Caio, o Rubens hoje ele se tornou fundamental no elenco atleticano. Ele é fundamental. E isso não quer dizer que ele esteja um jogador de estar jogando nota 8, 9, não, mas é porque ele, onde quer que ele seja colocado no sistema do Cuca, ele entrega pelo menos nota 6, 6,5. Isso. Eu falei um dia desses aqui que o Rubens de titular em todas as posições é um problema que escancara o elenco. O Thiago ainda brigou comigo. Rubens é um nome forte na pauta deles. Deles quem? Do Palmeiras. Seria pro ano que vem. O Abel Ferreira gosta. O Palmeiras já tentou, né? Já tentou. Já tentou o Rubens. O Rubens é um jogador que o Abel adora. Isso. E aí essa pessoa mandou para mim aqui agora. Essa pessoa não erra, tá? Polivalência fisicamente, né? Porque eu já vieram aqui buscar o Paulinho. Tanto na forma que ele de ser polivalente e a entrega física que o Rubens coloca. O Rubens seria titular do Palmeiras. E só o Atlético, o torcedor atleticano deve se preocupar, né, Breno, com relação à questão de janela de transferências envolvendo o Rubens. Vamos lá. O Atlético recentemente vendeu o Paulinho quantos milhões? Teve outros, tiveram... 72? Foi 18 milhões de euros. 72 de reais. 18, tá. O Alisson, um promissor. Jogadores de ataque geralmente são mais caros do que jogadores defensivos. Isso. Então vamos colocar. O Alisson foi o quê? 13, né, Thiago? 13? Nossa, não. 13. O Alisson foi 14. Isso, 14. O que eu estou querendo dizer é que uma proposta que possa ser tentadora para o Atlético vender o Rubens não vai girar nessa casa. Não. E se tratando de ser um volante, jogador de meio campo. Talvez você não consiga uma peça de reposição com o valor. O Rubens é um cara hoje que eu acho que o Atlético não libera por menos de 10. Hoje. Tá com quantos anos o Rubens? É novo. 24, 23 anos. O Atlético não... Entre 22 e 24 Eu acho que não libera, mas eu já ouvi isso de uma pessoa que menos de 10 não dá nem para abrir. Mas é o certo, né? O Rubens vale 5 isso já hoje. teve, né? Você lembra? Sim. O Foi Rubens de quem vale... mesmo? Não lembro. Shakhtar? Mas aí, né, o HG, acho que Zenit. O Atlético vai esbarrar entre o que ele gostaria e entre a necessidade do fluxo de caixa que já foi declarado. Inclusive pelo próprio Brax, né? Tem uma diferença, né? Existe a possibilidade da venda do Matheus Mendes. Desculpa. 23 anos. Ele é 2001, faz 24 agora. Eu não venderia por menos de 10. Não. É muito novo, né? Muito novo. Aliás, o jeito que tá jogando vale uns 12, hein, irmão? Você ia falar do Matheus Mendes? O Matheus Mendes é um jogador que o Atlético pode vender agora na janela, né? Não, agora na janela não. Ele tem negócio com a América.
Não, mas pode. Não, pode chegar uma proposta. Parece que tem uma cláusula que se chegar a proposta... Ele não tem que cumprir o contrato até o final de 25? Não. Chegou uma proposta que o Atlético queira negociar. Tchau e benção. E é um goleiro valorizado. Mas então seria o que é ser um goleiro valorizado? É o quê? Valer 5 milhões de euros? Cara, não 8 sei. milhões de euros? Ah, bicho, mas se for 5 milhões... Eu acho que o Matheus tem muito potencial, mas acho que nesse momento ele não está nessa visibilidade de mercado. Eu acho que seria uma coisa que teria de ser muito mais trabalhada pelo Atlético e pelo próprio staff do jogador. Não, pagar eu estou só dizendo, eu estou só perguntando, trazendo para a discussão quais os jogadores que o Atlético teria para colocar para mercado. Para o mercado agora então, na janela. São poucos. Palácio. Cara, eu acho que o Rubens, com sinceridade, Palácio. Não, Palácio tem nós estamos falando que não afetaria o elenco. O Palácio não consegue jogar, gente. Falando que não afetaria o elenco. Tropeça na bola. Mas às vezes o outro time tem um siga para errar também. O Palácio tropeça na bola, não tem como separar o Igor Rabelo. Vamos vender o Palácio. Mas o Palácio, o Atlético teve uma negociação com o Vasco que seria interessante para o Atlético. Em cima da hora. Se fosse interessante, tinha ido, Breno. Não, para a diretoria, ela entendeu que não seria interessante. Claro que não pra mim seria interessante, porque é melhor do que ficar com o cara aqui Breno, encostado. Tem um momento que você tem que entender. O ideal para qualquer time é desfazer desse jogador e receber uma compensação financeira. Agora, o que adianta, às vezes? Você não vai receber uma compensação financeira, o cara não é utilizado e fica lá no banco ganhando o salário, que tá certo, tem que ganhar o salário. Sabe, eu acho que às vezes o departamento de futebol, não só do Atlético, mas dos times de uma maneira geral, tem que entender. Repito, o mundo ideal. O jogador sai, dá uma compensação financeira para o clube e é transferido. Agora, quando o jogador fica sendo titular do banco de reservas ou então das listas de relacionados, é muito complicado. Ô, Valor, sabe o que tem sido o grande problema do Atlético hoje? A gente pensar, aí tem que pegar um comparativo com o Cruzeiro. Eu acho que é necessário a gente fazer esse comparativo para a gente elevar essa discussão. O Leonardo Jardim, ele conseguiu potencializar jogadores que antes não eram tão bem vistos dentro do Cruzeiro. Vamos dar um exemplo? O Fagner não veio para ser titular, o Vidalba não era titular, o Lucas Silva não era titular, o Christian não era titular. Então aí eu falei 4. O Wanderson chega e assume a condição dele de titular. O Caio Jorge também é potencializado. Sim. Então conseguiu trabalhar a potencialização. Certo. O Bernard, eu vou pegar o exemplo do Bernard. O Bernard é um cara que dois treinadores já passaram com ele e não conseguiram fazer ele jogar nem na função que ele falava que ele jogava melhor e nem na como meio armador. Em nenhuma das duas, nem na ponta, nem no meio campo central. Não conseguiu jogar. Então é um problema, temos aí um problema. Vamos lá, o Igor Gomes, ele foi potencializado. Em algumas partidas ele pega, entra bem, mas depois já cai de produção. E outros nomes podem ir surgindo. O Caio Paulista, também não rende, não é potencializado. O Palácios não é potencializado. Então o Atlético, além de já ter os seus problemas no time titular, jogadores que estão dentro do elenco não conseguem ser potencializados. Eu dei o exemplo do Cruzeiro só para a gente tentar espelhar o que o Leonardo Jardim fez com o que o Atlético não consegue fazer. E não é só por causa do treinador, é por causa dos seus atletas também. Esses atletas também, eles querem. O que passa na cabeça deles? O que eles conseguem entregar? Então tem tudo Eu acho que isso. todo mundo quer, Elton, tanto nesses dois exemplos, tanto em Atlético e Cruzeiro. Só que aí também cabe ao técnico entender qual que é o momento de parar de bater a cabeça na parede. Tem jogador que você vai tentar fazer com que ele seja potencializado em um clube e as coisas por exemplo, simplesmente não vão acontecer. Para pegar o exemplo do Atlético, eu acho que o Bernard é assim, acho que o Wallace, que segue sendo... Talvez o Wallace possa até jogar amanhã contra o Vila Nova. O Jardim segue tentando, mas são jogadores que hoje eu acho que não vão acontecer, mesmo com todas as tentativas do técnico. E é ele, técnico de futebol, que vive o dia a dia, os treinos, que tem que entender. Bom, eu tentei, alguns... Você não vai conseguir salvar 100% de jogadores a serem potencializados. Aí, por exemplo, no Atlético, o Patrick, eu acho que ele pode ser potencializado. Eu acho. Que é o primeiro ano dele, gente, é importante sempre. Eu sempre gosto de falar disso. O primeiro ano dele jogando num time profissional é agora. No Palmeiras ele não tinha jogado, ele só jogava no Sub-20. Ele não jogava no time profissional.
O Palácio, vai eu falar do Palácio de novo, mas o Palácio, ele precisa demonstrar algo que ainda não demonstrou. Talvez uma rodada, um empréstimo, não sei, cara. Tem que ser algo. O Atlético não faz muito isso, Breno. Era o que tinha que ter feito com o Vasco. Colocar os caras para rodarem em outros times. Obviamente, o Bernard vem numa condição bem diferente, foi campeão aqui. Foi ídolo. E voltou, quando voltou, os números eram positivos, né? Estava atuando bem na Grécia e tal, beleza. Mas o Bernard teve várias oportunidades, mais do que o Palácio no mesmo período. Vocês acham que o Palácio tivesse tido o mesmo... É uma pergunta, não estou insinuando nada. Se insinuar, eu falo. Se o Palácio tivesse tido mais oportunidades, poderia, de repente, virar uma vitrinezinha para dar uma linha nele? Claro que não. Poderia. Para mim, poderia. Você. Ó, se pelo pouco que ele jogou, o Vasco teve interesse... Né? Você imagina, talvez. Ô, Thiago, não quer dizer rendimento. Poderia. Poderia ser uma vitrine. O que eu sei que ele não vai ser vitrine é na condição atual. Ele poderia ser vitrine estando emprestado, por exemplo, pro Mirassol, pro Juventude. Nós estamos falando de um atacante que tropeça na bola. O Atlético está perdendo os 10 milhões de reais investidos. Ele não, já perdeu. Esse aí esquece, não recupera nunca mais. Você está aposentando um jogador, um jovem jogador. Não estou aposentando. Estou dizendo que talvez o nível dele seja outro. Copa... sei lá, Corujão, você lembra do Torneio Corujão que tinha aqui em BH? Não trata o garoto assim, pô. Ele é muito fraco, O rap cara. tá vendo. Ele é muito fraco. Não, não é. Não, ele é muito não, Thiago, não é, independente disso, não é. Independente disso, não dá. Não é. O nível de... Horroroso. Não é. Tá, não dá. Mas independente disso que o Thiago pense a respeito dele, o clube não pode tratá-lo assim. Porque a gente vê exatamente o que não serve para você no seu futebol, para ser nem banco de reservas, com certeza se você coloca para jogar, seja em outro clube, não estou falando no Atlético não, alguém em algum momento, HG, vai aparecer e vai se interessar. Sabe o que ele disse? Sabe, você não pode desperdiçar. Alguns gostam dos olhos, os outros gostam da remela. O Palácio é remela. Não é. É sim, não dá. Ô, Thiago, então quer dizer que o Atlético tem dois jogadores que são né? amadores. É isso que você quis dizer. Sabe quem trouxe o Palácio, né? Não lembro. Os Inus do Breno. O Siga. A turma do Siga. Mas aqui, só para reforçar, você falou que tem dois jogadores, você falou que Torneio Corujão. Dois jogadores do Atlético que são amadores. Eu acho. É isso. Fausto Velho e Palácio. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, Brenão. Eu falei com ele assim ontem, hoje lá na rádio. Você estava ouvindo? Tava. Você viu que eu falei com ele assim? Você está achando ruim de eu dizer que o Caio Paulista não é confiável com 14 jogos. Mas me fala quantos jogadores o Siga errou pra você falar que o Siga tem que acabar. Aí ele falou dois nomes. Aí falou dois nomes, gaguejou. Aí depois fez uma ampla pesquisa. Aí apontou um monte de nomes que eu não sei se foram do Siga. Alguns até não, né? Alguns até não. Fausto Vera, e aí, Palácio, tá em 3. Fausto Vera foi pedido Milito, irmão. Paulo Henrique. Fausto Vera foi pedido Milito e o aceite do Vitor Bage. O Galante vai te contar. Milito e Vitor. Deixa eu te contar uma coisa. Pelo menos a história que você já me contou. Mas deixa eu te contar uma coisa. Conta a história do Fausto Vera. Na visão do Siga, eu sei porque isso eu posso falar aqui, porque eu conversei com o pessoal do Siga sobre o Paulo Henrique. E o que me falaram foi o seguinte, eles não entendem como um erro pelo seguinte, porque ele teve um retorno financeiro para o Atlético. Porque depois que ele foi vendido, houve um retorno financeiro para o Atlético. Perdeu um pênalti. Não, mas, Thiago, eu tô falando no aspecto de negócio. Mas salvou um gol lá ontem, hein? Ele não teve oportunidade aqui, mas ele deu um pique atrás do atacante lá ontem e cortou uma bola que era gol certo. Olha como é que os caras, não sou eu que tô falando, distorcem a realidade. Eles entendem que não foi um erro, porque como é que chama sua mãe? Foi vendido. Dona Silvana. Dona Silvana, perdão, mas esse recado é só pra senhora.